Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e hoje venho, com o coração cheio de gratidão, relatar o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Não são palavras vazias, nem exagero de quem quer chamar atenção. É a verdade pura, vivida por mim e testificada por muitos irmãos que oraram ao meu lado. Se este testemunho chegar até você que está passando por uma prova difícil, que ele seja um sinal de que Deus não desampara os seus, e que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando eu ainda trabalhava como auxiliar de mecânico em uma pequena oficina na periferia da cidade. Sempre fui um jovem saudável, nunca tive problemas sérios de saúde, além de uma gripe ou outra. Mas certo dia, depois de um longo período de trabalho pesado, comecei a sentir um cansaço que não passava. No início achei que fosse apenas o cansaço natural do serviço, mas com o passar dos dias, o desconforto só aumentava. Sentia o coração acelerado mesmo em repouso, uma falta de ar que me deixava ofegante ao subir uma escada ou carregar uma peça mais pesada. Às vezes, ao deitar, tinha a sensação de que algo dentro do peito não estava certo, como se o meu coração estivesse batendo fora do lugar. Preocupado, contei para minha mãe, que logo me levou a um posto de saúde. O médico que me atendeu, após ouvir meus sintomas, pediu alguns exames. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que fiz o ecocardiograma. A técnica que realizava o exame ficou em silêncio por alguns minutos, movendo o aparelho sobre o meu peito, e depois saiu da sala para chamar o médico. Quando ele entrou, repetiu o exame, fazendo anotações e medindo algo na tela. Seu rosto estava sério, e isso já me deixou apreensivo. Ao final, ele me disse que precisava conversar com minha mãe em particular. Naquele momento senti um frio na espinha. Minha mãe saiu da sala com os olhos cheios de lágrimas. Ela não quis me contar nada na hora, só disse que precisávamos marcar uma consulta com um cardiologista o mais rápido possível. Nos dias seguintes, enquanto aguardávamos a consulta, eu sentia um peso no coração que não era só físico. Comecei a pensar em coisas que nunca haviam passado pela minha cabeça. Será que vou ficar doente para sempre? Será que vou precisar de cirurgia? E se não der certo? A incerteza me consumia. Mas mesmo assim, eu não deixava de ir às reuniões na congregação. Lá, sentia uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. Quando finalmente chegamos ao consultório do cardiologista, ele nos recebeu com seriedade. Depois de examinar os resultados do ecocardiograma, ele explicou que eu tinha uma dilatação no ventrículo esquerdo do coração. Disse que era uma condição séria, que poderia levar a complicações como arritmias, insuficiência cardíaca e, em casos graves, até a morte súbita. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um martelo. Você vai precisar fazer acompanhamento constante, tomar remédios para o resto da vida e talvez, dependendo da evolução, uma cirurgia. Minha mãe chorava ao meu lado, e eu, por mais que tentasse ser forte, sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O médico ainda pediu mais exames para avaliar a causa da dilatação. Poderia ser genético, poderia ser consequência de alguma infecção antiga, ou até mesmo de um esforço físico excessivo. Mas, independentemente da causa, o fato é que meu coração não estava funcionando como deveria. Ele me receitou medicamentos para controlar a pressão e a frequência cardíaca, e marcou um novo ecocardiograma para dali a 3 meses. Saí do consultório com uma receita na mão e um peso no peito que parecia maior do que a própria dilatação. Nos dias que se seguiram, eu me senti como se estivesse em uma névoa. Continuava trabalhando, mas com muito mais cuidado, evitando qualquer esforço que pudesse piorar a situação. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, não deixava de orar por mim. Todas as noites, antes de dormir, ela colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me curasse. Eu também orava, mas confesso que em alguns momentos a dúvida entrava no meu coração. Será que Deus vai me curar? Será que Ele ouve as minhas orações? Essas perguntas me atormentavam, especialmente nas noites em que a falta de ar me acordava. Foi então que resolvi compartilhar minha situação com os irmãos da congregação. Num domingo, após a reunião, fui até o irmão que presidia e contei tudo o que estava acontecendo. Ele me ouviu com atenção, colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, nós vamos orar por você. Deus é poderoso para curar. Não é a nossa vontade, mas a dele que deve ser feita. Mas ele sabe do que você precisa." Aquelas palavras me confortaram. Naquela mesma noite, na reunião de oração, os irmãos se reuniram ao meu redor e clamaram a Deus pela minha cura. Senti uma paz indescritível naquele momento, como se uma carga tivesse sido tirada das minhas costas. Nos dias seguintes, continuei tomando os remédios e seguindo as orientações médicas, mas também continuei orando e pedindo aos irmãos que intercedessem por mim. Minha mãe, que sempre foi uma guerreira na fé, não desanimava.
Ela me lembrava das promessas de Deus, das curas que já havíamos visto na congregação, de irmãos que foram levantados de camas de hospital por meio da oração. Eu queria acreditar, mas às vezes, o medo falava mais alto. Chegou o dia de repetir o ecocardiograma. Dessa vez, o médico que me atendeu foi outro, mas assim que começou o exame, notei que ele fazia as mesmas medições do anterior, com uma expressão de concentração. Quando terminou, ele me olhou e disse: Lucas, seu coração está melhor. A dilatação diminuiu consideravelmente. Minha mãe, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força. O médico continuou: Não sei o que você está fazendo, mas continue. Os remédios estão ajudando, e seu coração está respondendo bem. Vamos repetir o exame daqui a mais 3 meses para ver a evolução. Aquilo foi um alívio, mas ainda não era a cura completa. Eu agradeci a Deus por aquela melhora, mas continuei orando para que ele completasse a obra. Os irmãos da congregação também não pararam de interceder. Toda vez que havia uma reunião de oração, meu nome era lembrado, e as mãos eram levantadas em súplica. Eu sentia que não estava sozinho naquela luta. Passaram-se os 3 meses e dessa vez, quando fui fazer o exame, levei comigo 2 irmãos da congregação. Eles oraram por mim antes de entrar na sala, pedindo que Deus confirmasse sua vontade. O médico que me atendeu dessa vez foi o mesmo do início, o que havia me dado o diagnóstico. Ele repetiu o exame com cuidado, medindo, anotando, comparando com os anteriores. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a tela. Depois, virou-se para mim e disse: Lucas, eu não entendo. Seu coração está normal. Não há mais sinais de dilatação. É como se nada tivesse acontecido. Aquelas palavras foram como um raio de luz na minha vida. O médico, que era um homem sério e pouco dado a emoções, ficou visivelmente surpreso. Ele me mostrou as imagens dos exames anteriores e a do atual, apontando as diferenças. Isso não é comum, ele disse. Em casos como o seu, a melhora é gradual, e mesmo assim, muitas vezes, a dilatação não some completamente. Mas aqui, não há mais nada. Eu não conseguia conter as lágrimas. Os irmãos que estavam comigo também choravam, agradecendo a Deus pelo milagre. Saí do consultório com o coração leve, não apenas porque a dilatação havia sumido, mas porque Deus havia me mostrado, mais uma vez, que Ele ouve as orações do seu povo. Não foi a medicina, não foram os remédios, embora eles tenham sido usados por Deus, mas foi a mão do Senhor que me tocou e me curou. Eu não tinha dúvidas disso. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava esperando. Assim que me viu, percebeu que algo havia mudado. Contei tudo para ela, e nós 2 nos ajoelhamos no chão da sala, chorando e agradecendo a Deus. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de alívio, de fé confirmada. Naquela noite, na reunião da congregação, dei o meu testemunho. Falei de todo o processo, das dúvidas, dos medos, das orações, e da cura que Deus havia operado. Os irmãos glorificaram ao Senhor, e muitos se aproximaram para me abraçar e dizer que haviam orado por mim. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o tempo. Mesmo nos momentos em que a fé fraquejava, Ele não me abandonou. Os irmãos da congregação foram instrumentos nas mãos dele, intercedendo, encorajando, lembrando-me das promessas. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos por provas não porque Ele não nos ama, mas para que possamos crescer na fé e ver sua glória manifestada. Não sei por que Deus escolheu me curar dessa maneira, mas sei que foi para sua honra e glória. Não foi pelo meu mérito, não foi porque eu era mais santo ou mais digno do que outros. Foi pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua fidelidade. E hoje, eu posso dizer com toda certeza, Deus é real, Ele ouve as orações do seu povo, e Ele ainda opera milagres. Se você que está lendo este testemunho está passando por uma prova de saúde, ou qualquer outra dificuldade, não desanime. Clame a Deus, peça aos irmãos que orem por você, e confie que Ele sabe o que é melhor. Pode ser que a resposta não venha da maneira ou no tempo que você espera, mas ela virá. Deus não falha. Que este testemunho seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Depois daquele testemunho na reunião, muitos irmãos vieram me procurar nos dias seguintes. Alguns traziam palavras de encorajamento, outros compartilhavam suas próprias lutas, e muitos simplesmente queriam ouvir mais detalhes daquilo que Deus havia feito. Uma irmã mais idosa que sempre sentava nos bancos da frente, me chamou de lado e disse com os olhos cheios de lágrimas: Filho, quando ouvi seu testemunho, lembrei das palavras do salmista: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam na 1h07. Você confiou, e ele não te decepcionou. Aquela palavra ficou gravada no meu coração.
Nos domingos seguintes, sempre que o irmão responsável pela palavra falava sobre a fidelidade de Deus, eu sentia um tremor de gratidão. Era como se cada mensagem fosse direcionada especialmente para mim, confirmando que aquilo não havia sido um sonho, mas uma obra real do Senhor. Uma vez, o irmão leu o texto de Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Naquele momento, não consegui segurar as lágrimas. Era exatamente o que tinha acontecido comigo. Eu clamei, e Deus me respondeu de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Mas nem tudo foi fácil depois da cura. Houve momentos em que o inimigo tentou semear dúvidas. Será que foi mesmo um milagre? Talvez os médicos tenham se enganado. Talvez a doença volte. Esses pensamentos vinham como flechas, especialmente nas madrugadas, quando o silêncio parecia amplificar as incertezas. Mas foi então que aprendi o poder de resistir com a palavra de Deus. Comecei a declarar em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E quando a ansiedade apertava, eu orava: Senhor, aumenta a minha fé. Não deixes que eu duvide do que os meus olhos viram e do que o meu coração experimentou. Uma noite, depois de uma dessas batalhas espirituais, sonhei com uma imagem muito viva. Eu estava em um deserto, e de repente, uma fonte de água cristalina brotou aos meus pés. Enquanto eu me ajoelhava para beber, uma voz dizia: a minha graça te basta. Acordei com uma paz tão grande que só podia vir de Deus. Contei esse sonho para o irmão que me batizou, e ele com sabedoria disse: isso é o Espírito Santo confirmando que a cura não foi só física, mas espiritual. Deus está te mostrando que Ele é a tua fonte, em qualquer situação. Os exames seguintes confirmaram que a dilatação ventricular havia desaparecido completamente. Os médicos que antes falavam com cautela, agora olhavam os resultados com espanto. Um deles, que não era crente, chegou a dizer: isso não tem explicação médica. Alguma coisa muito forte aconteceu com você. Eu sorri e respondi: foi Deus. Só Ele poderia fazer isso. O médico não discutiu, apenas balançou a cabeça, como se estivesse processando algo além da sua compreensão. Mas a maior bênção não foi só a cura em si, mas a mudança que isso operou na minha vida. Antes eu era um jovem que ia às reuniões, cantava os hinos, mas vivia uma fé mais ou menos superficial. Depois da prova, tudo mudou. Comecei a valorizar cada momento de oração, cada palavra lida na Bíblia, cada irmão que estendia a mão para me cumprimentar. Entendi que a congregação não era só um lugar onde a gente vai aos domingos, mas um corpo vivo, onde cada membro é importante. Quando um irmão está fraco, os outros o sustentam. Quando um cai, os outros o levantam. Uma irmã que havia perdido o marido há pouco tempo me disse certa vez: você foi curado de uma doença no corpo, mas eu ainda estou esperando a cura da minha alma. Aquela frase me marcou profundamente. Percebi que às vezes, nós pedimos a Deus que tire o sofrimento, mas Ele quer nos ensinar algo através dele. Comecei a orar por aquela irmã com um fervor que não tinha antes. E com o tempo, vi Deus consolando ela de maneiras que só Ele poderia fazer. Através de um abraço no momento certo, de uma palavra lida na Bíblia que parecia escrita só para ela, de uma paz que ultrapassava todo entendimento. Também aprendi que os milagres não são só coisas grandiosas como uma cura instantânea. Milagre é o irmão que chega atrasado no trabalho porque parou para ajudar um desconhecido. Milagre é a irmã que, mesmo com pouco, divide o seu pão com quem tem fome. Milagre é o coração que, depois de ferido, consegue perdoar. Deus opera de maneiras que muitas vezes não percebemos, porque estamos esperando algo espetacular. Mas Ele está no cotidiano, na fidelidade silenciosa, na mão estendida, no sorriso depois das lágrimas. Certa vez, um jovem da congregação, que estava passando por uma crise de fé, me procurou e disse: eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Como você teve tanta certeza? Eu não tinha uma resposta pronta, mas contei a ele como, nos momentos mais difíceis, eu me agarrei às promessas de Deus como um afogado se agarra a um pedaço de madeira. Falei sobre as noites em que chorei no meu quarto pedindo forças. Falei sobre os irmãos que, sem eu pedir, vieram me visitar e orar por mim. E disse a ele: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Deus não nos prometeu uma vida sem provas, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Esse jovem, alguns meses depois, deu o seu próprio testemunho. Não foi uma cura física, mas uma restauração espiritual. Ele havia se afastado por um tempo, mas voltou com o coração quebrantado e uma fé renovada. Isso me ensinou que às vezes o nosso testemunho não é só para glorificar a Deus pelo que Ele fez por nós, mas para ser um farol para alguém que está no escuro.
Hoje, quando vejo algum irmão passando por uma prova de saúde, procuro me aproximar, não com palavras vazias, mas com a certeza de que Deus pode fazer o mesmo por ele. Já vi irmãos sendo curados de câncer, de depressão, de doenças que os médicos diziam não ter cura. Mas também já vi irmãos que, mesmo não sendo curados desta vida, partiram com uma paz que só quem conhece a Jesus pode ter. Em ambos os casos, Deus foi glorificado. Uma coisa que aprendi é que a oração não é um monólogo, mas um diálogo. Muitas vezes nós falamos e não paramos para ouvir. Depois da minha cura, comecei a ter momentos de silêncio diante de Deus, só para escutar o que Ele queria me dizer. E foi nessas horas que Ele me mostrou coisas que eu nunca teria percebido no corre-corre do dia a dia. Uma vez, enquanto orava, senti Deus me dizendo: "Você foi curado para servir, não para se gloriar." Aquela palavra mudou a minha perspectiva. Entendi que o milagre não era para eu me sentir especial, mas para que eu pudesse ser um canal de bênção para outros. Comecei a participar mais ativamente das atividades da congregação. Ajudei a organizar os cultos de doutrina para os jovens, levei hinos para os irmãos que não podiam sair de casa, e até mesmo comecei a visitar hospitais com alguns irmãos mais experientes. Em uma dessas visitas, conheci um homem que estava há meses internado, sem esperança de melhora. Ele me olhou com olhos cansados e disse: "Por que Deus não me cura?" Não tive uma resposta fácil, mas contei a ele sobre a fidelidade de Deus na minha vida e disse: "Talvez Ele esteja te preparando para algo maior. Enquanto você estiver aqui, podemos orar juntos." Aqueles momentos de oração, mesmo que a cura não viesse da maneira que ele esperava, trouxeram um conforto que os remédios não podiam dar. Com o tempo, esse irmão faleceu. Mas antes de partir, ele me pediu para ler o Salmo 23 para ele. Enquanto eu lia, ele fechou os olhos e sorriu. Depois, abriu-os novamente e disse: "Agora eu sei que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo." Aquela cena ficou gravada na minha memória como um dos maiores testemunhos que já vi. A paz de quem, mesmo na dor, confia no Senhor. Às vezes, quando estou orando sozinho, lembro de todos esses momentos e sinto uma gratidão tão grande que as palavras não conseguem expressar. Não foi só a minha vida que mudou, mas a vida de muitos ao meu redor. Minha família, que antes não entendia muito a minha fé, começou a ver com outros olhos. Minha mãe, que sempre foi católica, começou a vir às reuniões e com o tempo se batizou. Meu pai, que era cético, hoje ora comigo antes das refeições. Não fui eu que os convenci, foi Deus, através da sua obra na minha vida, que os tocou. Hoje, quando olho para o futuro, não sei o que Deus ainda tem preparado. Talvez venham outras provas, outras batalhas. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que curou a minha dilatação ventricular, que consolou a irmã viúva, que restaurou a fé daquele jovem, que deu paz ao irmão no leito de morte, é o mesmo Deus que estará comigo em cada passo. E isso me basta. Se você que está lendo isso está passando por uma luta, quero te dizer: não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada dor. Pode ser que a resposta não venha hoje nem amanhã, mas ela virá. E enquanto espera, confie. Porque a fé não é ver para crer, mas crer para ver a glória de Deus se manifestar. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um lembrete de que Deus é fiel, que Ele ainda opera, que Ele ainda cura, que Ele ainda salva. E que no final de tudo, só Ele será glorificado. Amém.